Boa noite, libélulas. Aqui é a Teacher Pamela Valente. Estamos aqui para falar sobre contabilidade para a área da beleza. Hoje o tema é sobre a folha de pagamento, né? Sobre quanto custa um funcionário para quem faz parte do MEI. E quero lembrar vocês também de se inscrever no canal, porque não tem só a minha aula, tem várias aulas durante a semana inteira sobre negócio, sobre técnica, tricologia, então é muito assunto para vocês acompanharem. Então ativem o sininho e se inscrevam no canal para que vocês sejam lembradas toda vez que uma aula começar, tá? Essa aula vai ficar salva e a gente vai então agora para o assunto que é falar sobre quanto custa para um MEI ter um funcionário. Então, a gente começa lembrando que o MEI, né, ele é um empresário individual e que ele não tem sócios. Porém, ele tem direito a ter um funcionário, tá? É apenas um funcionário, mas tem direito a ter um funcionário. O que é importante lembrar é que esse funcionário, ele deve ser registrado, né? Então, ele se torna CLT, ou seja, você vai registrar a carteira desse funcionário. Deixa eu só mexer aqui. E o salário desse funcionário não pode ultrapassar o mínimo ou o salário base da categoria. E aí você às vezes deve estar se perguntando, tá, Pamela, mas o que é esse salário base da categoria? Algumas categorias, como por exemplo, o recepcionista tem um salário que aquele sindicato diz que é o mínimo. Então, para vocês terem como exemplo, eu tinha deixado anotado aqui, para quem é recepcionista, para quem trabalha com a parte de recepção, que normalmente, né, nós na área da beleza iniciamos na área normalmente sozinhas, né, e vamos ali, vamos atendendo, fazendo atendimento, cuidando da agenda, cuidando do Instagram, e conforme as coisas vão crescendo, a primeira coisa que a gente sente necessidade de ter é uma recepcionista. Então, hoje, porque esses valores, tanto do salário mínimo quanto do salário base da categoria, é alterado todo ano, né? Então, normalmente no início do ano eles passam um novo valor. Mas hoje, para 2021, o salário base de uma recepcionista que trabalhe até 44 horas semanais é de R$ 1.226 por mês. Então, vocês precisam ter em mente que pode ser ou base ou o mínimo. Por quê? Porque em alguns casos acaba que não tem o salário base, né, para algumas categorias. Então, nesse caso, se usa o salário mínimo. Então, a gente já sabe que o salário deve ser o base ou o mínimo. Então, aqui para o nosso exemplo de hoje, nós vamos usar o salário mínimo. Em 2021, o salário mínimo é de R$ 1.100, tá? E aí, o que a gente vai verificar aqui? Quais são os custos, certo? O primeiro custo que a gente precisa ter em mente é o salário, tá? E esses custos é muito importante vocês lembrarem que são custos, ou seja, são despesas da sua empresa, tá? A gente sabe que o MEI tem um compromisso de pagar um imposto mensal para quem é da área da beleza, para quem só faz a prestação de serviço, um valor mensal no ano de 2021 de R$ 60 todo mês. Quando você tem um funcionário, não é só esses R$ 60 que você vai pagar e o valor da folha de pagamento, o valor do salário daquela pessoa. Você vai pagar alguns encargos além, tá? E são esses encargos que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, você precisa lembrar que vou pensando em contratar alguém, você precisa contar que você vai ter mais dessas despesas, tá? Então, o nosso valor, como eu falei, é o valor do salário mínimo de R$ 1.100. E aí, a gente vai levantar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui nós já sabemos, tá? Que é apenas um funcionário, certo? Deixa eu baixar aqui. E aí, o salário, vamos pegar como exemplo o salário mínimo de R$ 1.100. Além desses R$ 1.100 que você vai ter que pagar como salário
daquele funcionário, você tem um valor de 3% de INSS, tá? Então, esses 3% é em cima do salário mínimo, tá? No nosso exemplo, lembrando que pode ser ou salário mínimo ou salário base, tá? Então, no salário mínimo, 3% em cima desse valor. E isso é uma despesa para você como MEI, tendo um funcionário. Além desse valor, você também vai ter o valor de 8% de FGTS, tá? Então, no total, seria o valor de 11% que você vai ter de despesa só com os impostos do funcionário, certo? Nós temos aqui, somando 3% mais 8%, que dá os 11%, dá R$ 121, tá? Então, esse é o valor que você vai ter fora os seus R$ 60 e fora o salário, tá? Então, seria R$ 121 o valor que você vai ter de despesas com folha de pagamento para quem é MEI e tem funcionário. Então, o valor é de R$ 121. Um ponto que é bem importante lembrar e que quando você vai contratar um funcionário, né, é muito importante você deixar claro, é que o seu funcionário vai ter um desconto na folha de pagamento de 8% de INSS, que é responsabilidade dele, tá? O governo fala que é de responsabilidade do funcionário pagar esses 8%. Então, ele vai ter esse desconto. Os seus 11%, que é de INSS e de FGTS, não vai ser descontado do funcionário, tá? Isso entra como uma despesa sua. Então, você vai ter no mês com impostos, tirando o salário, com impostos, um total de R$ 181, que é o quê? Os 121 do funcionário, mais os 60 da sua guia, né, do seu DAS, que você vai pagar mensalmente. Então, são R$ 181 que você tem que contar. Esse é o valor que você vai ter de despesas com os impostos, mais os 1.100, tá? Do salário. E algo que eu acho muito importante vocês lembrarem é que, nesse caso, quando você decide ter... Deixa eu tirar aqui. Quando você decide ter um funcionário, como existem várias declarações que você precisa passar, por quê? Quando a gente decide ter um funcionário no MEI, é como se a gente fosse uma empresa do Simples Nacional, tá? Então, você tem obrigações referentes a esse funcionário, a esta folha de pagamento, igual uma empresa do Simples. Então, é muito importante você se atentar que, nesse momento, é fundamental você ter um contador para fazer esses cálculos para você, para emitir a folha de pagamento e, principalmente, para passar essas declarações, porque você sozinho não vai conseguir fazer a transmissão dessas declarações. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso. Tá? Então, recapitulando, nós vimos o valor dos custos para você ter um funcionário de impostos, R$ 121, mais o salário dele, né, que a gente calculou aqui como sendo salário mínimo de R$ 1.100. Lembrando que esse 121 é em cima do valor do salário mínimo. Se for o da base da categoria, você vai ter que pegar os 11% e calcular em cima do salário base da categoria, certo? Além disso, tá, o funcionário vai ter um desconto de 8% de INSS na folha de pagamento dele, e esse valor de 8% não vai para você, tá? É descontado dele e vai direto para o governo para pagar o INSS dele, certo? Além disso, muito importante lembrar que é fundamental que você tenha um contador, tá? Para que o contador possa passar todas as declarações que são obrigatórias quando você tem um funcionário. Então, assim, essa é uma das obrigações que o MEI tem quando tem funcionário. Porque se você é MEI e não tem funcionário, você ainda atende, né, só você, trabalha só você não tem essas declarações referente à folha de pagamento. A partir do momento que você contrata um funcionário, é mais uma obrigação que você tem aí para cumprir com a Receita Federal, com o INSS, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem a isso. Vou pôr aqui mais uma vez na telinha para a gente recapitular. Apenas um funcionário com o salário sendo ou o mínimo de R$ 1.100
ou a base da categoria, que aí vai depender como você vai registrar essa pessoa, né? Se às vezes é alguém para serviços gerais, ou se é uma recepcionista, ou se é alguém que vai atender com você, tá? Então, seria ou salário mínimo ou base da categoria. De INSS, 3%. De FGTS, 8%, totalizando só de impostos R$ 121 reais, mais o salário, certo? Então, hoje realmente é uma aula mais curta para que vocês realmente vejam que vale a pena vocês terem funcionário, porque mesmo você sendo MEI, o valor das suas despesas não vai aumentar tanto, tá? Então é melhor, às vezes chega aquele momento que você precisa de alguém para te auxiliar, para que você possa continuar crescendo, mas antes de você sair do MEI, é bem bacana você ter um funcionário, sendo que as suas despesas vão ser pequenas, né, comparado a uma empresa maior. Ressaltando que este valor é para 2021, tá? Esses valores, e também a questão de ter apenas um funcionário, porque já tem aí projetos de lei que estão sendo aprovados, estão na fase final, para que, além do faturamento aumentar, também possa aumentar para 2 funcionários, tá? Por MEI. Então, você vai poder ter até 2 funcionários, assim que tudo ocorrer, né? Conforme quanto antes sair essa regulamentação, provavelmente vai valer a partir de 2022, tá? Mas no momento seria isso. Quero convidar vocês a estarem presentes aqui na semana que vem, porque a gente vai ter mais uma aula bem prática falando sobre uma obrigação do MEI que poucas pessoas sabem e poucas pessoas fazem, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês uma planilha. Estejam presentes na aula, porque eu vou disponibilizar essa planilha depois para quem estiver lá no canal do Telegram. Já aproveito para convidar vocês para se inscreverem no canal do Telegram, tá? Da MBA, porque lá, além de vocês ficarem sabendo de todo o cronograma das aulas, tudo que é de material que a gente vai disponibilizar para vocês é disponibilizado por lá. Então, eu tenho certeza que essa planilha que eu vou disponibilizar na semana que vem vai ser algo muito legal e que vai ajudar muito vocês. Então, estejam aqui presentes para a gente ver que obrigação é essa, o que ela vai impactar para vocês e o quanto vai ser importante você fazer essa obrigação, tá? E o quanto essa planilha vai te ajudar. E também quero lembrar vocês que vocês podem estar se inscrevendo na academia, certo? A academia é Marisol Beauty Academy. Tem muitos cursos, né? Temos aí cursos de técnica, estão entrando cada vez mais cursos. É um valor mensal que não chega a R$ 100. Então, às vezes, com uma manutenção que você faz, com um procedimento que você faz, você consegue pagar essa mensalidade e vai ter uma quantidade enorme de cursos lá para assistir. Lembrando que alguns desses cursos têm o reconhecimento, né? Você vai receber o certificado, e o certificado tem o reconhecimento pelo MEC. Então, se inscrevam, tá? Não dá nem R$ 100 por mês. Tem o Método 21, tem o Descomplicando Fio a Fio. Eu acho que já tá para entrar, se já o curso de lash lifting, vai ter curso meu lá, falando sobre contabilidade para vocês, vai ter curso de todas as teachers, vão ter cursos lá, e são cursos assim que realmente vão transformar a carreira de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida podem deixar depois nos comentários que a gente volta aqui responder, e espero vocês na terça-feira que vem. Boa noite!